even the worst of us can make progress. Even the ones that have been through hell and back can still make it. I am sorry for taking our parents and our sins. I wish I can take it back, but reality is that we can't. Esse é Niemeia Griego. Quando tinha 15 anos de idade, ele foi acusado pela morte de 5 pessoas: pai, mãe e 3 irmãos. Fortemente armado, ele infelizmente destruiu a própria família. Enviando fotos daquela cena terrível para sua namorada, Niemeia passou as próximas horas em atividades recreativas com seus colegas de igreja. Contando que sua família estava morta, como se aquilo não significasse nada, o criminoso, muito em breve, conheceria as consequências de seus atos. E o tamanho da sua crueldade foi descoberto apenas quando os primeiros adultos entraram naquela residência. Niemeia Griego nasceu no dia 20 de março de 1997 em South Valley, Novo México, nos Estados Unidos. Crescendo em uma grande família, ele foi o 7º de um total de 10 filhos do casal Greg e Sarah Griego. Aquele era o segundo casamento de Greg, o pai da família, um veterano do exército americano que no passado já havia sido preso por seu envolvimento com gangues e drogas. Com essa prisão, seu primeiro relacionamento terminou e Greg voltou sua vida para a religião. Após a pena, ele se tornou um pastor da Calvary Chapel, em Albuquerque. Greg também trabalhou no corpo de bombeiros e como conselheiro para crianças problemáticas em um centro de correção, o que se demonstraria irônico e trágico na mesma proporção. Em 94, ele casou-se com sua segunda esposa, Sarah. Apaixonada por história, pela Bíblia e por animais, ela também era professora de educação domiciliar. Assim como o marido, ela também realizava serviços voluntários na igreja e em alguns presídios. Desde pequeno, Niemeia foi levado para a igreja junto com seus pais, participando assim daquela comunidade. Lá, ele foi capaz de fazer amizades e participar de atividades sem maiores problemas. Niemeia foi descrito de maneiras muito diferentes por familiares, vizinhos e colegas de igreja. Uma de suas irmãs mais velhas, após a tragédia, descreveu o jovem como um garoto problemático, agressivo, desobediente e que ofendia e discutia com a própria mãe e irmãos constantemente. Uma de suas tias, entretanto, descreveu o jovem como alguém doce e feliz. Seus colegas de igreja também se lembram de um garoto ativo, com talento para a música e esportes. E entre essas versões, aquela que mais se aproxima dos atos cometidos por Niemeia é a de sua irmã, o que sugere que o garoto vestia máscaras diferentes para interagir com pessoas diferentes. E isso pode ser entendido como um sinal de manipulação por algumas pessoas. Enquanto crescia, o jovem viu seus irmãos saírem de casa, enquanto outros mais novos nasciam. Eventualmente, ele se tornou o irmão mais velho em casa, tendo de ajudar na criação de outras 3 crianças. Um dos sonhos de Niemeia, segundo ele mesmo, era seguir os passos do pai e se tornar um militar. Por vezes, ele tirava foto com o uniforme de Greg, tentando enxergar o próprio futuro. Segundo um dos vizinhos da família, a criação daquelas crianças foi feita de maneira bastante rígida. Todos eles receberam educação domiciliar pela própria mãe e seguiam regras impostas tanto pelos pais como pela igreja. Niemeia parecia ser o mais rebelde dos filhos, constantemente brigando com sua mãe. Os motivos dessas discussões, entretanto, nunca foram revelados. Podemos apenas supor que fossem por conta de restrições e obrigações que o garoto teria tanto com as tarefas de casa como ajudando seus irmãos. Com um convívio saudável na igreja, o garoto conseguiu criar amizades e estabelecer laços com pessoas de fora de sua família. Participando de múltiplos grupos diferentes, ele não parecia ir à igreja de maneira forçada. Foi nesse local também que ele começou a namorar uma garota. Apesar das frequentes discussões em casa, até o momento, nada indicava que Niemeia apresentasse perigo para outros ou para si. Não há registros de agressões ou humilhações sofridas pelo garoto, fosse em casa ou na igreja. Na verdade, era ele quem parecia exibir algum nível de agressividade naquela residência. Sempre que um de seus irmãos tentava se aproximar para brincar, ele ficava irritado e se afastava.
Aquelas constantes discussões com sua mãe pareciam alimentar um ódio dentro do garoto que nunca foi visto por ninguém. Ainda que não estivesse claro na época, Niemeyer era uma bomba relógio, e cedo ou tarde ele explodiria. Era dia 18 de janeiro de 2013, já na parte da noite, quando Niemeyer iniciou outra discussão com sua mãe. Diferente das outras, essa briga parece ter recebido um tom mais agressivo, fazendo com que o jovem fosse enviado para o quarto. Furioso, Niemeyer cedeu a pensamentos perigosos que provavelmente já rondavam sua cabeça há algum tempo. Ele então aguardou até que todos fossem dormir. Seu pai estava trabalhando naquele dia e voltaria para casa apenas pela manhã. Na residência estavam Niemeyer, de 15 anos, sua mãe Sara, de 40, Zefânia, de 9, Jael, de 6 e Angelina, de 3. Aproximadamente à meia-noite, Niemeyer caminhou em silêncio até o quarto dos pais. Sara estava dormindo ao lado de Zefânia, e nenhum deles percebeu a chegada do jovem. Ele então abriu o guarda-roupa e pegou uma das armas do pai, um rifle semiautomático calibre .22. Posicionando essa arma contra a cabeça da própria mãe, Niemeyer disparou. A mulher foi alvejada e faleceu instantaneamente. O som do disparo acordou Zefânia, que dormia ao lado da mãe. Niemeyer então explicou o que havia feito, mas seu irmão não acreditou. O criminoso então acendeu a luz e segurou a cabeça de Sara pelos cabelos, erguendo-a na direção do menino. Zefânia, desesperado, começou a gritar e tentou correr, mas não foi capaz. O menino foi alvejado na cabeça, vindo a óbito no local. Os desentendimentos, que poderiam ser resolvidos e esquecidos de maneira saudável, transformaram-se em um massacre terrível com consequências permanentes. Briga nenhuma justifica a execução da própria mãe e irmão. Niemeyer é uma pessoa cruel e perversa que apenas procurava um motivo para causar destruição. Com o barulho, suas irmãs, que estavam no quarto ao lado, acordaram e começaram a chorar. O assassino deixou o quarto dos pais e entrou no de suas irmãs. Com a arma em punho, ele disparou na cabeça de cada uma delas, que não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. Com sua mãe e seus 3 irmãos mortos, o criminoso voltou ao quarto do casal e pegou uma segunda arma, outro rifle semiautomático estilo AR-15. Descendo as escadas, ele se posicionou no banheiro, de frente para a porta, e aguardou até a chegada de Greg. Niemeyer permaneceu naquela casa, com sua família morta, por aproximadamente 5 horas. Ele teve tempo para chamar a polícia ou interromper aquele massacre, mas não o fez. Ao invés disso, ele tirou fotos daquela cena terrível e enviou para sua namorada. Apesar das imagens extremamente fortes, essa garota, que na época estava com seus 12 anos de idade, não alertou ninguém, nem seus pais, nem a polícia. Um erro trágico que permitiu que aquele ataque continuasse. Não foi possível encontrar essa interação, e ao que tudo indica, essa menina não foi punida com reclusão nessa ocasião. De qualquer forma, podemos entender essa atitude de Niemeyer como uma demonstração de prazer ou felicidade, como se quisesse compartilhar um feito importante, indicando que ele sabia exatamente o que estava fazendo naquele dia. Assim que seu pai, Greg, chegou em casa, foi alvejado 4 vezes nas costas por Niemeyer. Com um homem de 51 anos já no chão, o criminoso se aproximou e disparou novamente, dessa vez contra a cabeça de Greg. O homem não resistiu, vindo a óbito no local. Movendo as armas para o veículo da família, junto com uma quantidade considerável de munições, Niemeyer deixou a residência. Mais tarde, para a polícia, ele disse que tinha a intenção de realizar um tiroteio em massa em um mercado ali perto e morrer em confronto com a polícia. Desistindo do ataque, ele seguiu direto para a igreja. Deixando o armamento no carro, Niemeyer se aproximou de seus amigos. Ele passou as próximas horas participando de atividades da igreja e conversando com sua namorada, como se nada tivesse acontecido. Quando um dos adultos soube que algo de errado tinha acontecido com a família de Niemeyer, o garoto foi chamado para conversar. Ele então explicou que sua família tinha morrido em um acidente. Entretanto, a maneira como foi dita por ele, sem nenhuma emoção, indicou que algo estava errado. Um outro pastor daquela igreja, acompanhado por um membro que era um detetive aposentado,
colocaram Niemeia no carro e seguiram até a casa da família. Chegando lá, eles encontraram aquela cena terrível. Com sangue espalhado por todos os cômodos, a polícia foi acionada. Niemeia Griego estava preso. Pulled it out. Pulled the trigger. Where did you mean the gun? That face. I just couldn't sleep. I had a hard time sleeping. So what'd you do when you were your sister's room? You know, I completely turned off my conscience. I really did. You know, I just let the beats come out. Fired 4 or 5 times. I got a shot. Did you fire again after he was on the ground? Yeah, I shot him. Grabbed the face. Niemeia aceitou participar desse interrogatório sem a presença de um adulto ou de um advogado. Inicialmente, ele disse que estava com um amigo e que teria chegado em casa e encontrado seus familiares mortos. Mas sem conseguir sustentar essa mentira, ele sucumbiu à pressão e confessou seus crimes. Segundo o criminoso, ele já lutava contra pensamentos homicidas e suicidas, além de ter dificuldades em controlar a própria raiva. Após receber instrução legal, inicialmente, ele declarou-se inocente em razão de insanidade, o caminho natural para perpetradores dessa natureza. Uma vez que as evidências são fortes demais, o objetivo da defesa é conseguir escapar da pena capital e lutar por liberdade condicional. Por conta de complicações burocráticas e diversas avaliações médicas, esse processo demorou mais do que o normal. No dia 16 de fevereiro de 2016, Niemeia Griego foi julgado como menor de idade, sendo encaminhado para o Instituto Juvenil para acompanhamento mental. Segundo a tia de Niemeia, que nesse momento era sua responsável legal, nessa instituição, o jovem estaria recebendo tratamento para psicose e transtornos dissociativos. Pessoas com transtorno dissociativo podem experimentar intrusões espontâneas na consciência com perda da continuidade da experiência, o que inclui sentimentos de desprendimento do self e ou do ambiente. Esse transtorno é geralmente observado em sujeitos afetados por eventos traumáticos ou conflito interno intolerável. A justiça acreditou que por conta de sua pouca idade ainda seria possível uma reabilitação. Sendo assim, foi decidido que ele ficaria preso apenas até completar 21 anos de idade. Enquanto permaneceu nessa instituição, Niemeia exibiu comportamento problemático e agressivo. Certa vez, ele foi pego realizando um ato íntimo com outro garoto com necessidades especiais. Aparentemente, sem responder ao tratamento, o criminoso continuava fazendo o que sempre fez em casa. Era resistente a ordens e facilitava discussões. Em 9 de março de 2018, poucas semanas antes de Niemeia conquistar sua liberdade, o procurador do estado foi bem-sucedido em sua apelação, impedindo que o criminoso fosse solto. Agora legalmente um adulto, e ainda sem responder ao tratamento, a justiça entendeu que seria melhor que ele não continuasse seu tratamento em liberdade. Em agosto de 2019, Niemeia Griego foi julgado culpado por homicídio e sentenciado a 3 prisões perpétuas com um mínimo de 30 anos em regime fechado antes de ficar elegível para liberdade condicional. Todas as 3 prisões perpétuas devem ser cumpridas de maneira simultânea, bem como um adicional de 7 anos. Já dentro da prisão, Niemeia passou a se comunicar com uma mulher que não foi identificada. Eles conversam via telefone com certa frequência e, aparentemente, ambos estão certos de que ele terá sua liberdade condicional após o período de 30 anos. I think I just got a call from like the most gorgeous man ever. The man who totally melts my heart. So I guess when you get out, we'll have to go shopping so we can get that flannel shirt for you. I'll find from work. If you get out in December, we can't really go to, I mean, we could go to San Antonio, but it's not going to be like this great that time of year. And a nice little cabin and fire, make love on the floor by the fire. Yeah, I can't wait to get out. Or if I do, I know, I can't wait for you to either. we're gonna have a blast. That's for sure. You definitely stimulate this old lady. That's the only old lady I plan to stimulate. Good. Niemeia é uma pessoa cruel e covarde que executou os próprios pais e irmãos por, segundo ele mesmo, não suportar mais as brigas e discussões com sua mãe. Apesar de hoje declarar estar arrependido, isso não trará de volta à vida sua irmã Angelina, de 3 anos de idade, ou Jael, de 6.
Osefânia, de 9. Seus pais também não poderão mais comparecer a festas ou reuniões de seus outros filhos mais velhos. Ele fez o que fez, supostamente por liberdade, e é exatamente isso que ele não terá, ao menos pelos próximos 30 anos. Hoje, aos 26 anos de idade, Nehemiah Griego permanece encarcerado no Centro Correcional Lea, no Novo México, enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua.